aqui, graças a Deus, tudo tranquilo, na paz de Jesus. Vamos embora para mais uma história no dia de hoje? Vamos. Minha gente, vou dizer um negócio para vocês. A história de hoje é daquelas que tu lê ou tu escutas e tu fica pensando assim, mas é sério que tem gente que mente nesse tanto? É pior ainda, é sério que tem gente que acredita nesse tanto? Pois é. Senta aí, vou logo avisando que a história é longa, tá? Senta aí, pega o Rivotril, pega a camomila e vamos lá, porque o negócio hoje é longo. Vamos embora. E detalhe, tá? O que deixa o negócio um pouquinho mais sério ainda. Não é a primeira vez que essa Maria aqui se engana, né? Ela já voltou aqui outras vezes contando outras histórias. E lá está ela mais uma vez. Bora? Bora. Conheci um iemenita de nome Fulaninha dos Grude, num grupo de países com deficiência visual. Eu entrei nesse grupo porque eu estava procurando informações sobre como criar filhos em determinado país, sendo deficiente visual, que ajudas, avião e tal. Já que eu estava pensando em me mudar para um determinado país. Sim, a gente, Maria, ela é deficiente visual e ela tem 2 filhos, tá? E ela estava separada do marido, certo? Assim que aceitaram o meu pedido de adesão, aí eu postei uma publicação e quando minha publicação foi aprovada, várias pessoas do grupo comentaram, tendo assim as minhas dúvidas. Eu digo que todos comentaram na publicação, menos o Iemenita. Ele me mandou uma mensagem no Messenger dizendo que ele havia nascido no Iêmen, mas que havia crescido no país lá que ela estava pensando em morar. E que tinha visto a minha publicação e que ele estaria lá para tirar minhas dúvidas. Qualquer dúvida que eu tivesse era para lhe perguntar e para não postar mais nada no grupo. Eu não vi a mensagem desde logo, porque como não éramos amigos no Facebook, a mensagem foi para o spam. Quando li, agradeci e vida que segue. Passado algumas semanas, ele começou a me mandar mensagem quase todos os dias, me perguntando como que iam os meus preparativos para a minha mudança e se eu tinha mais dúvidas, e eu disse que estava tudo correndo bem, que só faltava fazer o passaporte da minha filha. Aí ele me disse que quando eu chegasse lá, num tal país, ele iria me ajudar com toda a documentação necessária, porque o primo dele era advogado e que saberia como me ajudar. Até aí tudo ok. Passamos a nos falar com mais frequência, mas não era nada com teor amoroso ou algo do gênero. Conversávamos sobre o país em questão, como as coisas estavam indo, coisas desse gênero. Ele me perguntou em que cidade eu iria morar. Aí eu disse que na cidade A ou na cidade B, já que tinha amigos e familiares morando nessas 2 cidades. Aí ele disse, não, cidade A não, vem para a cidade B, porque assim fica mais perto de mim, porque eu moro a 30 minutos da cidade B. Assim, qualquer coisa que você precisar, eu vou poder lhe ajudar. Detalhe, eu não estou dizendo o nome do país, nem o nome da cidade para não identificar a pessoa, tá? Só para constar. Eu disse que não seria preciso, porque eu teria os meus amigos para me ajudar quando necessário. No final de semana, estávamos conversando numa chamada de voz no WhatsApp, quando ele disse, eu quero que sejas minha esposa. Pronto, minha gente. Aqui começa uma assombro. Daqui pra frente é só pra trás, tá? Esqueci de dizer que numa dessas nossas conversas ele me contou que ele havia conhecido uma africana da Tanzânia que havia namorado durante um tempo, tiveram 2 filhas, até noivaram, mas na véspera do casamento ele descobriu que ela o traía e então terminaram. Não, e aqui é tudo o contrário, né? Primeiro namoram, tem as 2 filhas, depois de casa. É meio, né? Contrário. Mas bora. Eles tinham a guarda compartilhada das crianças e todos os finais de semana as crianças estavam com ele. Ele falou que queria que eu fosse a esposa dele, mas teríamos que ir devagar, porque ele ainda estava traumatizado com a ex-noiva. Aí eu disse que não, que eu também havia saído de um relacionamento muito traumático e que eu não estava à procura de homens, que eu havia entrado naquele grupo apenas para tirar dúvidas, não para procurar homens. Aí ele disse,
Eu também não. Eu te mandei mensagem no Messenger com a intenção de te paquerar. Aliás, não te mandei mensagem no Messenger com a intenção de te paquerar. Mas aí a gente foi conversando mais e mais, comecei a gostar de ti. Que culpa eu tenho? Aí eu disse, vamos com calma. Vamos nos conhecer um pouco e ver no que dá. Ele concordou. Os preparativos para a viagem estavam a correr tudo muito bem. Já tinha comprado bilhete de avião, vendido várias coisas, porque eu não queria trazer nada de onde estava morando para o lugar que eu iria. Eu queria comprar tudo lá, assim que chegasse. Eu queria recomeçar num país novo, depois de ter passado por tanta coisa no outro país. E foi uma das decisões mais acertadas que tomei. Estamos muito melhor aqui, os meus filhos e eu. Mas voltando à minha história, todos os dias me mandava bom dia, dizia que me amava, e no fim da tarde, depois que ele saía do trabalho, me ligava para a gente conversar um pouco, antes de irmos dormir. Só que nessas ligações que a gente fazia à noite, eu percebia que ele sussurrava. Aí eu perguntei por que é que ele estava sussurrando. Eu perguntei se as filhas dele dormiam no quarto dele. Ele mudou logo de assunto. Aquilo me incomodou um pouco, mas eu decidi deixar pra lá. Eu pensei que a gente não tinha nada mesmo. Quando eu fui fazer o passaporte da minha filha, o consulado não quis fazer o passaporte dela, dizendo que o pai dela precisaria assinar também, já que ele também estava na certidão de nascimento dela. Disse que isso seria impossível, porque eu não tinha mais contato com o pai dela, e que não sabia onde ele estava, e que eu era a única que tinha a guarda dela. Mostrei o documento onde está escrito que eu era a única responsável por ela, e mesmo assim não quiseram me ajudar. Saí de lá arrasada. Liguei para o boy lá, contando tudo. Ele me acalmou, dizendo para não me preocupar, que tudo iria dar certo. Só que eu já tinha comprado o bilhete de avião, já tinha conseguido alugar um apartamento e a minha casa estava praticamente vazia. Só tinha as nossas camas, mesa e algumas cadeiras. Mas, enfim, eu tive que ficar mais um mês para arranjar um advogado para me ajudar a resolver o assunto do passaporte da minha filha. Contei para ele que logo, prontamente, disse que ia me mandar dinheiro para mobiliar a minha casa. Eu disse que não seria preciso, porque teria que vender tudo de novo e que eu só iria ficar mais um mês até resolver tudo, no máximo 2 meses. Eu vou dar minha primeira pausa por aqui, minha gente. Ela não tinha nem ainda conhecido o cara pessoalmente. Aí como é que o cara... E outra, o cara já sabia que ela estava de mudança. E o tempo que ela ia ficar mais era para resolver a questão da filha lá do passaporte e tal. A primeira coisa, nada com coisa nenhuma. Se ele sabia que ela iria se mudar, pra que esse cara iria pagar móveis pra ela? Não, primeiramente não faz sentido ele dizer que ele iria mobiliar a casa dela. O mal-assombro já começa daí, né? Ele prometer que iria, ele dizer que iria mandar dinheiro pra mobiliar a casa dela. E o pior, parece que ela acreditou, né? Mas bora. E então ele disse que não ia esperar tanto tempo assim para poder me ver. Que eu estava pensando em vir para o país onde eu estava. Ele me disse várias datas para escolher quando seria melhor para mim. Eu escolhi novembro, que era o dia do meu aniversário. Ele concordou. Disse que era até melhor porque a mãe dele viria em outubro de Dubai para visitá-lo. E que até lá a mãe dele já teria voltado para Dubai. E então ele poderia vir me ver sem problema. Estava tudo certo. É a mãe que mora em Dubai. É o caba que mora num país bem interessante também, que era para onde ela ia. É ele que ia bancar os móveis para ela. Mas bora, vai piorar o negócio ainda. Mas havíamos combinado que ele ficaria no hotel, porque eu disse para ele que eu não queria homens estranhos na minha casa tendo 2 filhos pequenos. Ele entendeu, me disse que ficaria no hotel sem problemas. Novembro chegou, uma semana antes do meu aniversário. O meu celular estragou. Eu entrei no Messenger, no meu laptop, para dizer que o meu celular havia se estragado e que eu não poderia ler mensagens no WhatsApp. Ele logo se prontificou, falando que ia comprar um celular novo, que me mandaria o celular. Eu disse que não seria preciso, que eu mesma já estava atrás do celular de segunda mão.
Ele disse que não ia esperar tanto tempo assim e que ia comprar e mandar. Então eu perguntei, por que mandar? Você não vem aqui daqui a uma semana? Aí ele disse, até lá eu não vou ficar sem escutar sua voz. Não, gente, outra coisa nada a ver aqui. De onde o cara mora, pra onde ela mora, não é longe. Também não é perto, mas também não é longe. Mas ainda assim, só faltava uma semana para o cara chegar lá onde ela, no país que ela mora. Esse prazo de uma semana, se ele tivesse enviado o celular para ela, ele iria chegar primeiro do que o celular. Né? Porque geralmente postagens de um país para outro demora. Então assim, ele iria chegar primeiro do que o celular. Aí assim, já é outra coisa que não faz sentido. Eu disse que ia comprar o celular e... Não, pera. Aí eu disse que a gente poderia conversar no meu laptop no Messenger. Ele disse que não era a mesma coisa. Disse que ia comprar o celular e eu disse que estava tudo bem. Então ele me pediu o meu endereço, mas eu perguntei a uma amiga minha se eu poderia dar o endereço dela para receber a encomenda. Ela aceitou. Mandei então o endereço da minha amiga para ele. Ele disse que estava comprando o celular naquele instante e que daí a 3 dias chegaria, porque ele ia botar que era muito urgente. Eu disse que tudo bem, mas eu mesma fui atrás de um celular de segunda mão e ainda bem que eu fiz isso, porque esse celular que ele ia me mandar nunca chegou. Isso é lógico, né? Faltando 2 dias para ele me ver, eu enviei uma mensagem perguntando se era preciso eu ir pegá-lo no aeroporto, porque se fosse eu ia pedir uma amiga minha que tem carro para irmos as duas pegar e depois levar para o hotel. Não houve resposta. Na verdade, ele sumiu, reaparecendo só 2 semanas depois. Eu perguntei o que é que havia acontecido. Ele me culpou, falando que eu havia sumido do Facebook. Realmente, eu não sou muito de ficar em rede social, porque eu tenho os meus filhos, que são pequenos e tenho as minhas coisas para fazer. Só entrava no Facebook para postar uma pergunta num grupo sobre filhos, trocar ideias com outros membros do grupo. Ele disse, já que eu havia sumido, ele não veio mais para o país que eu estava. Eu disse que não fui eu que havia sumido, que era ele. Que eu até havia lhe mandado uma mensagem perguntando se ele precisaria que eu fosse pegá-lo no aeroporto. Mas ele não me respondeu. Então eu deixei para lá. Meu, gente, outra coisa aqui. Assim, o cara disse que vai, ela pergunta se é para buscar no aeroporto, ele não responde, ela também deixa para lá. Não era para ela estar assim, ansiosa para ver o cara, não? Enfim. Eu falei que ele era um mentiroso, que me prometeu um celular, que se eu tivesse à espera desse tal celular, até hoje estaria à espera. Também ele disse que não entendia por que é que ele estava mentindo, porque eu não havia pedido para comprar nada. Ele que se ofereceu, portanto, para que tudo isso? E aí pronto, começou o chororô, de costume. Me perdoa, meu amor, na verdade eu estive no hospital com a minha filha, sempre tem que ter alguém no hospital. Ela caiu brincando na escola e ela se machucou feio. Aí eu perguntei por que você não me disse logo. Ele disse que teve medo da minha reação. Claro, é muito normal, né? É muito normal uma pessoa marcar que vai visitar outra, tipo em outro país. Aí a filha da pessoa leva uma queda, vai ao hospital e ele não avisa. Isso é normal, né? Seria anormal se ele tivesse avisado, não é não? Porque ele passou esse tempo no hospital com a filha, que esteve internada, com a ex dele junto. Eu disse que isso não fazia nenhum sentido para mim, que ele sabia que eu também tenho filhos. Portanto, por que é que eu haveria de ficar aborrecida só porque ele e a ex estiveram juntos no hospital? Porque a filha estava mal. Disse para ele deixar-me em paz, porque eu tinha mais o que fazer do que acreditar nas mentiras esfarrapadas dele. Agradeci pelas dicas que ele me havia dado até então sobre morar num tal país e disse adeus. Ele implorou falando que o amor de Deus para o perdoar, que as coisas não precisariam terminar desse jeito e blá blá blá, mas eu decidi deixar para lá. Um final de semana eu estava fuçando o Facebook. Ô mulher, tu não acabou de dizer que tu não tinha tempo para Facebook porque tu estava cuidando dos meninos? Aí como é que tu estava fuçando? Fuçando o Facebook, só me diz. Quando eu vi algo que me chamou a atenção, dizendo, fulaninho dos Grulhos comentou na página tal.
Eu, curiosa, fui ver. Procurei o comentário dele e encontrei. Estava dizendo assim: nunca mais voarei com vocês. O voo para tal canto, no dia tal, que era o dia que a gente havia combinado, foi um desastre. Perdemos as nossas malas. O serviço foi péssimo. Quando terminei de ler o comentário, fiquei em choque. Copiei o comentário dele, mandei para ele no WhatsApp. Ele disse que havia vindo para o país lá dela, mas que não havia aproveitado nada. Ô, minha gente, esse bexiguente desse homem não estava no hospital com a filha? Ou será que eu que não estou entendendo mais nada aqui? Porque tinha marcado para ir. Não, não, mas a história da filha era mentira, não, no caso, né? Ela descobriu a mentira, vai, devolve. Porque ele havia vindo a mando do chefe dele para trabalhar. Ele trabalha na área de informática. Olha que tanto na mentira. Marca pra ir lá no país dela. Aí não foi. Aí 2 semanas depois ele aparece falando que tava com a filha no hospital. Aí ela vê a mensagem dele em uma companhia aérea. Aí ele fala que não, que foi porque o chefe mandou pra trabalhar. Oh, minha gente, pelo amor de Deus. Obviamente que eu não acreditei. Bloqueei no WhatsApp e continuei a planejar a minha mudança. Consegui um bom advogado que me ajudou no caso da minha filha. Conseguimos fazer o passaporte dela com tudo certo desta vez. Comprei novamente os bilhetes de avião. Perdeu os outros, minha filha. Foi isso que eu entendi? Comprou novamente. Ai, Senhor. E nos mudamos. A minha sorte foi que consegui manter o apartamento que havia alugado até mudarmos, porque é muito difícil moradia aqui. Assim que soube que eu estava morando num tal canto, ele me contactou no Messenger dizendo que a gente precisava conversar urgente. Eu disse que a gente não tinha nada para conversar. Ele disse que precisava do meu perdão, que ele havia errado muito, que ele não agiu certo, mas que agora ele queria ser um bom homem para mim. E que nunca mais esconderia nada de mim, mas que, por favor, eu lhe desse só mais uma chance, para provar que ele não era tão ruim assim, como eu achava. Ele disse que precisaríamos conversar cara a cara e que ele ia pedir ao primo dele para me pegar de carro para levar-me para a cidade dele. Eu disse que não, mandei ele vir para minha cidade, já que era ele que queria conversar comigo. Ele concordou, mas que só poderia vir dali a um mês, porque ele estava em Dubai. Ai, meu Deus, visitando a mãe. A mãe que lá no começo da história tinha acabado de ir lá e tal, para visitá-la. Oh, Jesus. Eu disse que tudo bem. Ele passou a se declarar para mim todos os dias, quanto me amava, de como estava ansioso para escrever um novo capítulo comigo. Um dia eu estava no WhatsApp comentando uns status dos meus irmãos, quando ele postou um status, mas em vez de ser em inglês ou árabe, ele escreveu em Swahili, que é uma língua falada na Tanzânia. Estava escrito assim: só mais 20 dias para o nosso casamento, meu amor. Eu mal posso esperar para te fazer a mulher mais feliz desse mundo. E depois um emoji de casal e um anel. Eu fiquei chocada. Ele escreveu nessa língua porque ele pensou que eu não soubesse falar. Mas para o azar dele, eu também sei falar Swahili. Teria sido melhor ter escrito em árabe, porque eu não sei falar quase nada em árabe. E então, finalmente, somei 2 mais 2. Ele não estava visitando a mãe em Dubai. Se é que tem alguma mãe em Dubai, né? Ele havia viajado para a Tanzânia juntamente com a mãe das filhas dele para se casarem no país dela. E ainda recém-casado, que ele veria ter comigo agindo como se eu fosse a única na vida dele. Decidi desta vez bloqueá-lo realmente em tudo, mas até hoje ele me liga, me manda mensagens sempre com números diferentes e eu não respondo nem atendo. Eu quis contar a história para provar que até os cegos também são safados. Eu estou dizendo isso porque eu tenho algumas amigas que achavam que entre mim e o fulano poderia dar certo, porque segundo elas, como eles têm problemas de visão, ele nunca me trairia. O fulano não é completamente cego, ele ainda vê alguma coisa. Pronto, foi isso. Espero que seja a última história que eu te mando. Assim, nesse nível aqui, né, minha filha, é alguma coisa para cuspir, né? Espero que ache interessante o suficiente para contar no canal. Sim, estou aqui contando. Mais uma vez, te agradeço por teres lido mais uma das minhas histórias doidas. Te prometo que esta é a última. Não vou me envolver tão cedo com alguém. Um grande beijo.
Minha filha, primeiramente, sobre não se envolver com alguém, é bom, filha. Tu tem 2 filhos pra dar conta, 2, pequeno. Vai dar conta dos meninos. Depois que os meninos crescer, tu pensa em relacionamento. Mas vai dar conta dos meninos, pelo amor de Deus. Segundo, o cara é cego. Ele tem algum tipo de deficiência. Isso aí vai garantir que ele não vai trair. Não, minha filha, ele é cego, mas ele tem outros sentidos que funcionam bem. Então, assim, qualquer tipo de deficiência não é garantia para a pessoa ser fiel, não. Isso não tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. Agora, o que eu fico passando de chapinha Polishop, com isso aqui, que a pressão chega, sobe, é o nível do cara de inventar essa mentirada todinha. E pior ainda, o nível de Maria de ainda acreditar nisso aqui. E pior, minha gente, pior, ainda perder tempo trocando ideias com um cara desse aqui. E eu não sei como é que essa mulherada que tem criança ainda arruma tempo para isso aqui. Eu vou dar um exemplo que quando o assunto é criança, eu sempre dou esse exemplo aqui. É o exemplo clássico. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha, somente uma, tá? Só uma filha. E tem tempo que essa minha amiga não tem tempo nem de coçar o dedo midinho, porque ela está ocupada em 350 mil atividades da filha dela. Aí eu fico pensando como é que a mulherada com 2, 3 meninos arruma tempo ainda para estar aqui na internet caçando assunto com esses camaradas. Eu, sinceramente, eu não consigo. Eu fico pensando aqui, será que a mulherada consegue caçar tempo para estar aqui na internet, né? Nesse cenário aqui, e dar tempo ainda de deixar os meninos limpos, tomado banho, alimentado, indo para a escola, casa arrumada? Será que dá tempo, minha gente? Não sei. O que é que vocês acham? Me conta aí. Bom, é isso aí que nós temos para hoje. Vamos para os comentários. Quero saber a opinião de vocês. Nos veremos lá e no próximo vídeo. Tchau, tchau.